Fala, rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui no Timóteo aqui e a Vanessa, analisando aqui o Ministério Público do Pará, se eu não me engano, processando o Renan Santos por algumas falas. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui? Já peço aí pra você se inscrever no canal aí e bora pro vídeo. O Ministério Público Federal no Pará, ouça essa, ajuizou ação contra Renan, candidato à presidência pelo partido A Missão, por declarações contra indígenas no estado. É brincadeira um negócio desse, meu querido. Multa de R$500 mil o MPF está pedindo. O órgão pede indenização de 500 mil por danos morais coletivos em razão das publicações consideradas, entre aspas, pelo MPF, discriminatórias contra 14 etnias indígenas do Baixo Tapajós, no Pará. A ação ajuizada na segunda fala em propagação de discurso de ódio e racismo, pelo amor de Deus. E também inclui o MBL, organização fundada pelo Renan. Começou, né? E, olha, nem começou. Eu lembro que eu falei exatamente isso. Pô, foi no início deste ano. Eu disse: o Renan vai crescer e o MPF vai pra cima dele, vai aplicar multa. Exatamente, eu não imaginava que seria com essa justificativa. Ridícula. Ridícula. Eu vi todo o material, reportagem fantástica que o Renan fez no Pará, em vários lugares ali, mostrando as mazelas da capital, do estado, do sofrimento do povo, dos trabalhadores, dos empresários, dos produtores rurais. Aliás, vale a pena assistir, tá lá no canal dele do YouTube, o Renan no Pará. Vale a pena assistir. E aí eles tinham que inventar alguma coisa para perseguir o cara. Realidade é que, não sei se você sabe, mas se não sabe, tá atrasado. Todo o Ministério Público é tomado por agentes de esquerda, extremamente radicais. Extremamente. Isso só foi o começo. Fizeram isso com Jair Bolsonaro também. Eu tenho que, mesmo detestando o Bolsonaro, aquele negócio das baleias, Ministério Público Federal também, aí foi o IBAMA, aquele negócio tudo. Também foi uma perseguição, ataque, negócio que o Bolsonaro estava do lado do jet, estava atentando contra a baleia, que não foi um absurdo, mas também é a mesma coisa que o Renan está sofrendo agora. Abre aspas. O Renan disse o seguinte, abre aspas: um bando de índio vagabundo e picareta do PSOL acabou com a possibilidade de uso de uma hidrovia. Fecha aspas, disse o Renan Santos em um vídeo publicado em fevereiro durante protestos no terminal da empresa Cardio, em Santarém, no Pará. Tá aí, meu querido. A reportagem aqui contextualiza, inclusive, o que o Renan está dizendo. Indígenas do Tapajós, oeste do Pará, bloquearam o terminal portuário da empresa em janeiro, lá em Santarém. Eles permaneceram no local por mais de um mês em protesto contra o plano de hidrovias do próprio governo Lula, inclusive, em rios da Amazônia. Também invadiram a área interna da companhia. E o Renan está dizendo, né? Não teve hidrovia por causa do ato desse pessoal aí. Eu não vou entrar muito nos detalhes porque eu não sou candidato, mas mesmo assim, você entende, né? Vou dar uma de sextaro, né? São 8 horas e 9 horas, 9h23 agora, 9h23, Vanessa Moreira. Pois é, né? Eu acho isso super triste, super chato, porque quando a gente, principalmente entre candidatos, Timóteo, essa censura de você poder falar o óbvio aqui no Brasil e no mundo, né? Que isso não é uma peculiaridade brasileira, mas aqui no Brasil isso é terrível. Isso é muito triste, porque enfraquece o debate público. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Óbvio que a pessoa tendo a capacidade de responder por aquilo que ela, pela sua expressão. E o Renan está candidato, ele tem o direito de falar e quem vai julgar ele é a população brasileira, é um candidato à presidência da República. Eu acho lamentável, e eu falo isso em relação a qualquer um, tá? Se fosse o Lula sendo condenado por alguma dos seus devaneios, porque o Lula já cometeu vários, inclusive contra mulheres, né? Já falou das partes íntimas de mulher, já falou de várias coisas e nunca foi processado por Ministério Público Federal nenhum, certo? Então, assim, esse é o tipo de crime, de processo, que acaba tendo, sim, um viés, né? Assim, depende de quem fala, depende de quem diz. Não é exatamente aquilo que é dito.
Então, eu lamento muito, eu só tenho a lamentar. Isso só mostra o quanto o debate público é enfraquecido, porque eu não vi o motivo pelo qual assim o Renan está. O Renan não ofendeu. Ofensa diretamente a um povo indígena seria se ele estivesse falando diretamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: índios não merecem trabalhar porque são preguiçosos. Índios. Aí você está sendo específico e ofendendo um povo de maneira genérica. E ainda assim, a própria avaliação do próprio público numa fala dessa, ela é questionável, mas ele se referindo a uma manifestação, a uma situação onde as pessoas estão fazendo arruaça e tudo mais, e aí o Ministério Público fazer esse tipo de punição, é triste, só mostra que, de fato, o desejo da justiça é arruelar aqueles que tentam se sobrepor, né? Que tentam, por meios democráticos, chegar ao poder. Perfeito, são 9h26. Helena, por favor. Bom dia, Jornal Brado. Aqui é o Acrísio de São Luís Gonzaga. Fala, Acrísio. Do Maranhão. E aí, velho? Não sei se vocês viram ontem o Brasil em debate com os presidenciáveis, que é um encontro aí de vários empresários, de vários setores. E, nossa, eu fiquei impressionado. O Renan é muito preparado. Fizeram perguntas dificílimas e Renan, coisas que eu nunca tinha visto ele falar sobre o assunto. Eu fiquei, olha, sinceramente, o nível do Renan tá muito acima dos outros. A gente fala assim, é meio torcida, mas é real, é a realidade. O Renan é fera, velho. Pô, te falar. Aí vão ficar falando, Timate fica Tá falando puxando o saco do Pô, Renan. tô constatando aqui, pô. Renan é fera, ele é inteligente, ele conhece Brasil. Mas você tem um grupo também ali, o Kim Kataguiri, que é um outro cabeça também. É que o Renan é mais carismático, né? O Renan. O Kim é o deputado federal. Exato. Tem um pessoal do MBL que me disse um tempo, não foi o indiano, não, foi outra pessoa que me disse, mas seria o Kim, presidente. Eu falei, rapaz, ainda bem que não foi, porque o Kim é fera, mas tem que ter. Você, candidato a presidente, tem que ter carisma. Eu concordo com o Timóteo. Não teve cara melhor para ser o candidato da missão, o Renan. Kim é muito técnico e não tem esse carisma todo que o Renan tem. O Arthur é muito bom também, mas acho que em alguns momentos. O Arthur é bom, mas em alguns momentos ele poderia deslizar em outros assuntos. O Renan não. O Renan já é bem didático nas propostas e nas respostas, né? Tem que ser um pouco artista, claro. Eu vejo o Renan, sem sombra de dúvidas, o melhor disparado ali, assim, entre vários nomes também muito preparados, inteligentes, honestos. Renan, disparado melhor. Disparado melhor. Também acho. Vamos lá, mensagem de voz. É uma coisa que ontem eu reparei. O Arthur Duval, ele foi num podcast, né? Eu tava vendo isso depois que eu cheguei do trabalho, né? E, cara, esse Instagram do Marçal tá descendo pau, mas em todo mundo do MBL. Eu vou te falar, eu acho que, assim, o Renan está certo de não responder. Mas eu acho que tinha que ter uma resposta do Renan mais institucional, assim, sabe? Porque, cara, e menos mal que o Marçal, eu acho que ele não vai nos debates. E eu acho que o Renan ia acabar com ele. Não subestimando o Marçal. Não tô subestimando o Marçal. Mas eu acho que o Renan, ele não é igual o Ricardo Nunes, ele não é igual a Tabata Amaral. Ele ia saber lidar com essa situação do Marçal. Mas, cara, tá assim, ele tá indo assim pra acabar de todas as formas com a reputação do Renan. Faz tempo que eu não vejo isso, viu? Ótimo dia a todos. Mas o interessante do Marçal é que ele não está preocupado com ele mesmo. Ele é um kamikaze político. Ele vai assim, ele vai pro debate, os outros vão esculhambar ele, mas ele tem um propósito, que é blindar o Flávio. O propósito dando certo, acabou. Tudo bem, ele vai se queimar, vão esculhambar, vão levantar a vida pregressa dele, vão chamar ele de coach, vão chamar ele de mentiroso, ele não tá nem aí. Até porque ele não é candidato. Entendeu agora? Ele nem pode, né? E ele, a única coisa que ele tá pensando é em vender, aumentar o conhecimento dele em frente à população. Eu conheci o Pablo Marçal, não pessoalmente, eu conheci ele em 2021, através de um casal
de policiais que eu trabalho na rua vendendo coisa, e aí eles me falaram sobre ele, falou que parecia muito com uma casinha e tudo. Quando eu vi o primeiro vídeo do Marçal falando, quando eu vejo um vídeo e o cara tá usando a palavra de Deus, eu já tiro os meus 2 pés do caminho, porque eu não sou muito fã de pessoas que ficam falando de Deus e ao mesmo tempo falando de dinheiro, porque ela quer trabalhar a sua fé para ganhar o dinheiro em pró dela. Então, quando eu vi o vídeo, eu já falei, esse cara é picareta, não tem como fugir. E aí foi comprovado depois, durante todo o tempo, né? Então, eu conheci ele em 2021. E ele vai vender curso de qualquer jeito, porque o público que se interessa por ele é um público que mistura, é legendários. O público que se interessa por Marçal é o público dos legendários. As mulheres que acham lindo o marido ficar 3 dias com um bocado de macho e o cara que vai atrás disso aí. É o público legendário que vai, pô. Rapaz. 9 horas. As pessoas entenderem como é comunicação. Comunicação é um negócio pesado, assim, comunicação de massa grande, como o Marçal almeja, porque você fala com 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas. Se dessas 80 milhões de pessoas, 5 milhões gostarem de você, você está num lucro pesado. Isso é comunicação de massa. Isso é publicidade de massa. Já ouviu? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Já ouviu também que não existe publicidade negativa? É um fato. Depende agora, porque a internet restringe muito em nichos. Mas o Marçal, ele é inteligente, ele busca a comunicação de massa. Ele não está preocupado com os 75 milhões que estão falando mal dele. Ele vai abraçar os 5 que gostaram dele. E 5 milhões é muita gente. Entendeu agora? O que é? Porque algumas pessoas ficam perguntando, como ele faz isso? Os comentários, ele é rechaçado. Você não entendeu a lógica da comunicação de bomba. Desculpa, a publicidade de pesca de bomba. Irmão, é uma bomba gigantesca. Vai pegar um número forte de clientes, de seguidores, de novos clientes, novos seguidores. Bom dia, Bradis. Aqui é Guilherme de Belo Horizonte, Minas Gerais. Timóteo, Helena, Vanessa, bom dia. Olha, eu tô vendo as participações do Renan aí em sabatinas que tem a ver com o mercado financeiro. Eu tô, assim, de boca aberta com a capacidade de oratória e concatenação que esse rapaz tem. Meu Deus do céu, cara. O homem é uma máquina e ele não dá respostas vazias ou só para encher linguiça. Realmente são respostas voltadas para aquilo que foi perguntado, com soluções, com críticas, com a maneira que ele enxerga que deve ser feita as coisas, que tem um fundamento, tem ali algo que você possa dizer, realmente se tentar desse jeito que esse homem está falando aqui, as coisas tendem a dar certo. Compara isso com o seu ator político, você que é de direito, conservador, brasileiro aí, provavelmente estou falando das pessoas que votam no Flávio ainda. Cara, olha a diferença, bicho, é muito grande, fora que é um fato, o Renan não está em escândalo de corrupção do Banco Master. E nunca esteve em nenhum escândalo de corrupção ou qualquer tipo de escândalo que possa prejudicar a vida de qualquer brasileiro. Então, se você quer realmente, você é patriota, é Renan Santos, cara. Se você falar que vota em outra coisa, é porque você não é patriota, você é amante de político. Você concorda, Tibóteo? Com certeza. Gênero, número e grau, meu querido. Vamos lá, mensagem de voz. Bom dia. Felipe aqui de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. E aí, meu querido? Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho jornalístico de verdade, que hoje no Brasil é muito difícil a gente achar. Né? E eu queria falar a respeito dos debates. Eu acho que o Renan Santos ele tinha que bater na tecla de que se o político ele é fujão na hora do debate, imagina quando você precisar dele numa enchente, numa pandemia, numa endemia, num problema em geral, se ele vai estar lá para poder te ajudar ou se ele vai fugir que nem foge nos debates. Valeu, bom dia. Valeu, bom dia, um abraço, obrigado aí pela mensagem. Vamos lá, o povo. Bom dia, galera do Brasil Jornal, aqui é o João Pedro da Paraíba. Fala, João Pedro. No meu ponto de vista, o Renan Santos não é um cara conservador, sinceramente. Do meu ponto de vista, o Renan Santos ele não representa os valores da direita conservadora, uma vez que ele é um cara ateu, sempre será ateu e sempre foi ateu. Ele não é um cara cristão, ele pode ir nas igrejas para ganhar voto dos bestas, mas ele nunca foi, não é e nunca será cristão, certo?
E outra coisa, como vocês justificam o fato de um cara com mais de 40 anos ainda não ter uma família própria? Ou seja, ainda não ter mulher e filhos. Não tem como um cara que não é cristão defender os valores da família conservadora, e também, por outro lado, não tem como justificar um cara com mais de 40 anos ainda não ter mulher e filhos. Como é que um cara desse vai defender os valores da família, certo? Eu não entendo como. Defendendo. Como já defende. São Tomás de Aquino não teve mulher e filho, e mesmo que você seja protestante ou evangélico aí, não sei qual que é o nome que eu devo dar a isso, mas São Tomás de Aquino também faz parte aí de toda a teologia cristã, né? Tomás de Aquino não teve mulher nem filho. Então, assim, os apóstolos, a maioria, então, assim, isso não diz nada. Vamos falar da história aí? Isso não diz nada. O que tem a ver? E outra, você precisa de religião para ser um bom presidente? Milei, na Argentina, não é um bom presidente? Possivelmente, ou o cara é Massal, ou o cara é Flávio. Certo? Esse aí que está mandando o áudio. O que você tem a ver com a vida pessoal de alguém? Então, o Bolsonaro, eu depositei toda a minha confiança ao Bolsonaro. Bolsonaro, teologicamente, é um adúltero, porque ele é casado, ele casou na Igreja Católica, o casamento dele não foi desfeito, ele foi desfeito diante da lei dos homens, da lei de Deus não foi desfeito, o casamento dele é concreto, ele tem 3 filhos, e ele casou com uma mulher que já tinha filho com outro homem, certo? Que é a Michele Bolsonaro. E eu votei nele. Ou seja, o certo é o cara botar uma mulher e um bocado de filho, mesmo que ele tenha uma condição hipócrita naquele casamento, que ele não esteja preparado no casamento só para satisfazer, desculpa aqui, não estou falando de você, mas assim, só para satisfazer os teólogos retardados do Brasil. Né? Só para satisfazer essa classe que vai te olhar e olhar o teu estereótipo e te analisar. Você tem mulher, então eu voto em você. Você não tem? Ah, então eu não voto em você. Para mim interessa... Eu vi o Pablo Massal no podcast falando que o Renan era virgem. O que tem a ver a vida sexual de um candidato para você votar? Me explique. Eu não me interesso pela vida sexual de ninguém. Isso aí não me interessa. Uns argumentos que a pessoa retira diretamente do intestino e coloca em xeque. Você pensou que não é colocar? 9 horas... Vanessa. Timóteo, Agora, para, meu querido, ridículo se você, isso. eu sei, mas ele vê política ainda. Como grande parte dos brasileiros, a gente tem que explicar E quem o óbvio. é conservador para ele? Não, mas Não tem gostaria eu de sei, entender o mas que é ele- conservadorismo. Calma, conservadorismo, para ele... Não, para ele é uma coisa. bravata. É bravata. É. Porque existe possibilidade, não é nem possibilidade, já é uma realidade a defesa que o Renan faz da família, dos valores cristãos. Eu já vi ele fazendo defesa. Você tem grandes políticos, lideranças da história que não foram casados, que defenderam a família. Nós temos um quadro de um bom presidente, Javier Milei, que ninguém sabe o que ele gosta e pouco importa. Ele é presidente, não é o pastor da sua igreja, não é o pároco da sua igreja. Muito pouco menos você vai casar ou copular com ele. Pelo menos que eu saiba, não é esse o interesse, né? Mas é isso, você precisa entender que política é política. No Brasil, as pessoas misturam política com entretenimento. Simples assim. Você acha que política é entretenimento, irmão? Aí você tá lascado, você não consegue ouvir nada. Dizem Você aí... acredita em bravata, como a Vanessa já muito bem explicou, usando o exemplo do Bolsonaro, que falou de defender a família e na prática não tem família nenhuma. Aliás, o que tem de denúncia grave envolvendo essas coisas aí. É isso que eu ia dizer. Se vier aí à tona uma denúncia que um jornalista de esquerda fez, que muita gente nos bastidores confirma que isso tem uma chance de ser real muito forte, que o filho do Carlos não é do Carlos, é do Bolsonaro. E aí? Se isso vier à tona, que tipo de moral? É para isso que o cara tem que constituir família? Para cagar a vida de todo mundo? E se for por candidato família, bastante, com esposa, com netos, JP, né, da Paraíba. Um abraço para ele. Você deve votar no Lula.
É. Pronto, bom negócio aí. É viúvo. O Lula deu entrevista, apareceu num vídeo aí, apareceu pra mim no Instagram, ele falando que defende a família brasileira. Falou esse 22 também, vota nele. Tá bom, mais fácil. São nós, o povo, mensagem de voz. Bom dia, galera. Queria trazer uma breve reflexão aí para os ouvintes. O pessoal fala aí que votaria em qualquer um para tirar o Lula, né, até no Flávio Bolsonaro. Mas vamos parar para pensar que se for o Flávio Bolsonaro no poder, a gente vai estar fudido do mesmo jeito. Ele vai aumentar os gastos públicos, inclusive, né? Ele vai fazer pior do que o PT. E ele é um patetão, né? Eu me sinto muito mais seguro com o Lula no poder, apesar de tudo, mas ele ainda é um grande articulador político. Ele consegue negociar com os outros países, né? Com China, com União Europeia, diferente do Flávio, né? Que é só um patetão que nem sabe onde está. O que vocês acham? Meu querido, você já disse. Não preciso dizer mais nada, concordo com você. O que é isso aí, rapaz? Não, acho que é a Helena mexendo na máquina aí com áudio, não foi, Helena? Tá ouvindo essa música, Helena? Que música é essa aí, rapaz? Música depressiva esse negócio, hein, Helena? Cadê você? Oi. O que é isso aí, rapaz? Foi eu aqui editando e vazou. Vazou um áudio de uma música mesmo. depressiva, Deus é mais. São 9 horas. Bom dia, pessoal da Brado. Bom dia, Timóteo. Cara, o cara mandou um áudio aí falando que o Renan não é cristão, porque ele não tem família, porque ele não é casado. Não tem filho. Cara, é muito nobre, às vezes, das pessoas abrir mão das suas vontades, daquilo dos seus sonhos, para fazer algo maior, pô. Às vezes a gente tem que olhar a hombridade nisso. E outra, ele falou, ele pode ir até em igreja, que não sei o quê, que ele não vai convencer ninguém. Ele já falou que ele não vai fazer isso. Ele já falou 1000 vezes que ele acha isso ridículo. Ele já falou em alguns programas dele do Análise Renais, que ele fazia diariamente, hoje ele não está fazendo mais por conta da campanha, que ele acha ridículo ficar fazendo esse proselitismo religioso. O Flávio fica fazendo isso o tempo inteiro. Isso é só ridículo. Só ridículo. Deu uma de Vanessa. O Pablo Marçal vai fazer o quê nos debates? Vai tentar fazer o morto ressuscitar no meio da plateia? Um aleijado andar? É isso que ele vai fazer? Aí ele é bom para ser presidente da República se ele fizer isso? Valeu, meu querido. Pô, perfeito comentário. Aplausos para você. Isso Já é disse, desonesto, pô. disse semana passada, vou repetir agora. Qualquer um que utilize o nome de Deus em campanha política, utilize Jesus, linguagem, que vai na igreja, como muito bem o ouvinte falou, vai fazer proselitismo eleitoral na igreja, pratica uma heresia e vai pagar as contas. Paga as contas por isso. Bolsonaro usou o nome de Deus em vão durante sua gestão, sua campanha, e a gente viu o desfecho. Aliás, um desfecho grave até dessa denúncia aí que a Vanessa falou. E se acalme, Vanessa. Se acalme, pelo amor de Deus. Mas eu não tô falando que é verdade. E quem levantou essa suspeita... Eu sei, mas... Não fui eu, foi um jornalista de esquerda. Isso é público, todo mundo sabe disso. Eu sei, mas calma. Mas isso pode vir à tona, ou não pode? Mas uma hora... Ninguém desmentiu. Uma hora a conta chega, uma hora a conta chega. Então vale para todo mundo. E eu fico muito feliz que o Renan não entra nessa bagaça, dessa coisa ridícula de ir na igreja lá, aquela coisa toda. É lamentável. E vou falar uma outra coisa aqui. E uma galera, eu já cheguei na fase, graças a Deus, que eu estou, sabe, sou que nem um velho, sabe, os velhos assim, o cara fala umas coisas que todo mundo é velho, pode falar. Eu vou dizer, o próprio Lula acerta. O Lula deu uma entrevista aí falando que eu não vou mais nenhuma igreja fazer uma campanha, eu não gosto disso. Claro, é ridículo isso. Ele acerta também. Óbvio. Eu detesto esse cara, acho que a justiça um dia vai chegar nele em todos os aspectos, justiça divina, justiça aqui também, mas ele acerta quando diz isso aí. Acerta. Claro. Quem vai em igreja pra pedir voto, desculpa aqui, viu? Se Timóteo, você na se sua o igreja cara- vai
Cuidado, vê onde é que você tá frequentando, cuidado, porque o pastor pode estar, não vou dizer nomes, mas a liderança lá evangélica, ou até padre, pode estar recebendo uma ponta para levar o candidato a deputado, porque a gente não está só falando de candidato a presidente, candidato a deputado, coisinha, tudo. Isso é bizarro, bizarro. Se eu fosse você, e se na sua igreja você presencia esse tipo de coisa, você pega e vai embora, levanta E tchau. e tchau. Tá Tem entendendo, outra meu coisa querido? também, Timóteo. Se a pessoa, por exemplo, você frequenta uma determinada igreja, se o político é frequentador, vamos supor, o político é católico. Vou dar um exemplo aqui. A esposa do Bruno Reis é católica, de missa. Vai para a missa todo domingo. Ok, ela sempre foi. Agora, você fazer isso só em época de eleição? Só em época de eleição? Rapaz, E eles só eu vão em percebo igreja isso. evangélica, e eles só vão em grande parte em igreja evangélica Porque negocia com o pastor, Não, ó. calma. O Você- financeiro, eu conheço essa turma. Tá bom, mas se acalma. O questão toda é porque tem mais gente. É muita gente. É muita gente. Se tivesse um candomblé, um movimento gigantesco também de milhões e milhares de pessoas, eles iriam também fazer lá e seria errado. Seria proselitismo religioso Da eleitoral mesma naquele maneira. lugar. Do mesmo jeito. São vós. Vamos lá. Bom, era só uma dúvida que eu tinha aqui, que eu pensei, né, nessa discussão que vocês estão fazendo aí, de Pablo Marçal e tudo mais. Para mim, Pablo Marçal, ele veio para justamente desestabilizar, né, o processo, entendeu? A gente vê aquele jeito dele, né, destrambelhado, né, um cara... Não é destrambelhado, não. É louco, né, Insano, assim, é. reacionário, né, Entendi. maluco, né? Eu tenho um questionamento. Fale logo. Será se a família Bolsonaro, Pablo Marçal e todo esse pessoal que está perto dos Bolsonaro e de Pablo Marçal, será se eles não são agentes infiltrados aqui no Brasil de Donald Trump? Não, você já A família Bolsonaro e Pablo Marçal, será se eles não são agentes infiltrados aqui no Brasil, agentes americanos, né? Marionetes, né? Para ser mais claro, marionetes. Será se eles não são marionetes de Donald Trump? Não, Vanessa já respondeu, irmão. Não, gente, é subestimar demais o poderio norte-americano ter a família Bolsonaro como agente aqui no Brasil. Eles jamais contratariam como agente alguém tão despreparado, tão covarde, tão atrapalhado, tão desajustado da ideia, na vida pessoal, na vida profissional, preguiçoso, que anda de jet ski para cima e para baixo, que a única diversão que tem é ficar tomando banho de mar e nadando atrás de baleia. Não. Esquece. É verdade, rapaz. Pessoal, esses aí foram os ouvintes aí da Brada aí, né? Sobre Renan Santos e algumas dúvidas aí. Essa questão aí do Renan, o pessoal reclama que o cara não tem família. Meu irmão, nada a ver. É até bom mesmo que o Renan não tenha, porque você imagina, o Renan tá aí participando da primeira eleição dele. Ele tá tendo que andar com um guarda, né? Com polícia federal ali escoltando ele. Vamos imaginar você aí, que é casado, que tem filho, tem esposa. Você acha que seus filhos e sua esposa não estariam sofrendo ameaça? Você, por exemplo, você sairia para uma campanha, né? Vamos supor, vai lá para Santa Quitéria, onde o Renan foi, ou para o Rio de Janeiro. E aí sua família fica em casa, desprotegida. A sua cabeça estaria na campanha ou estaria em casa? Essa aí fica a dúvida, né? Um cara casado vai ter esse confronto mental e de preocupação, né? Por um momento ele vai estar protegido, mas por outro lado a família dele vai estar desprotegida. Então, isso é uma falácia. Eu acho uma babaquice que o cara ficou falando aí. Ainda vem um monte de idiota que fica falando essa porra aí. É melhor que o Renan não tenha mesmo. Ele já falou, ele já abriu mão disso. Ele não tá preocupado com isso. A preocupação dele é colocar o nome dele na história do Brasil, como resolveu os problemas do Brasil. E as pessoas parece que não entenderam isso. Ele falou isso. Então ele não tá preocupado em ter filho ou estar casado, entendeu? Então quero sua opinião aí também. Deixa nos comentários aí e se inscreve no canal aí, beleza?